Bom dia, amados. Mais uma vez nós estamos aqui. Que Deus abençoe profundamente a vida, a família de cada um de vocês que está conosco, nos assistindo neste domingo de manhã. Nós sabemos que este domingo nós celebramos a Páscoa, né? E eu vou estar falando logo mais um pouco disso, sobre a verdadeira Páscoa, qual é a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez quero agradecer a cada casa, a cada família que tem aberto os vossos lares para que juntos nós possamos cultuar a Deus neste momento onde estamos separados fisicamente, né? Mas a reunião familiar nos permite juntos cultuarmos a Deus em espírito, porque o que o Senhor busca são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Convido você aí aonde você está, na sua casa, com a sua família, que nesse momento você curve a vossa fronte, que nesse momento nós teremos um momento de palavra, de oração, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, grandioso, soberano e eterno Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados. Que a Tua palavra, Senhor, possa trazer reflexão na nossa vida e mudança no nosso ser, para termos uma vida, Senhor, cada dia mais vivendo dentro do centro da Tua vontade. Fala com cada um que está nos ouvindo, Senhor, nesta manhã. Fala através do Teu Santo Espírito. Leva uma palavra de conforto, de paz, de alegria às famílias que abriram as portas das vossas casas, através, Senhor, deste canal, para estar ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Se dispuseram nesta manhã de se reunir como família de Cristo para cultuar e engrandecer o Teu santo nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por este momento. Nós Te louvamos e Te agradecemos por o que o Senhor fez por nós, pela Tua morte, pela Tua vida, entregue lá naquela cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Por isso nós Te louvamos e Te bendizemos, ó Pai. E é no nome precioso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amados, neste momento nós teremos o nosso momento de louvor, e que você junto aí na sua casa possa também louvar o nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos louvar a Deus nesse momento. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Já não há condenação para aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus. Ressurgiu da sepultura para que toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Já não há condenação para aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus. Ressurgiu da sepultura para que toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados
de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, porque foi glorificado, lá na glória exaltado, recebido entre os anjos, lá nos céus. Ele foi glorificado, tendo a obra consumado, dando aos cativos a libertação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos seus pés. Toda honra, toda glória, toda força e o poder, toda glória ao Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, 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 Cordeiro de Deus. Gostaria nesse momento de convidá-los a abrirem a palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 28, onde nós vamos ler nesta manhã. A palavra de Deus diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel, e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de isopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos o disserem: que culto é este? Então direi: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Vamos falar com Deus diante da tua palavra. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, colocamos as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos, diante da tua santa e maravilhosa palavra, e te pedimos agora, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao coração de cada um que está ouvindo nesta manhã. Fale, Senhor, profundamente, segundo as nossas necessidades. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, e que cada um, ó Pai, de nós, sejamos instruídos, dirigidos pelo Espírito do Senhor, para que possamos compreender a sua palavra assim como ela é, para que possamos colocar em prática nas nossas vidas, para que possamos viver uma vida reta diante do Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ver aqui nesse texto
A verdadeira Páscoa, para nós representada no dia de hoje. A palavra Páscoa vem de um verbo que significa passagem ou passar por cima. Dá uma ideia de livramento. Deus literalmente manda o anjo destruidor passar por cima das casas dos israelitas, protegidas pelo sangue. Com o sangue do Cordeiro Pascual, que fora imolado para o propósito do livramento. Ao mesmo tempo, amados, que feria de morte as casas e que não tinha a marca do sangue aspergida nos umbrais das casas, os que eram da casa de Israel, os que tinham o sangue passado sobre as suas portas, mal nenhum acontecia a eles. Amados, assim então foram mortos, matou todos os primogênitos dos filhos dos egípcios. Como nós vemos aqui em Êxodo 21, chamou Moisés para todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomai vós cordeiro para que vossas famílias e sacrifiquei a Páscoa. Então tomai o molho de isopo e molhai-o com sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. E assim segue, e é onde nós vamos meditar sobre algumas verdades do que é a Páscoa. Porque, amados, com o passar do tempo, houve muita distorção do que é a Páscoa. Qual o verdadeiro significado da Páscoa? A nossa Páscoa, amados, nos dias de hoje, a qual vivemos, é Jesus. E nós vamos ver discorrer, através desse texto, diante de algumas verdades, porque a nossa Páscoa é Jesus. Primeiro ponto, amados, que nós vemos aqui no versículo 21, é que a Páscoa tem um motivo, a Páscoa ela tem um objetivo, ela tem um centro. E eu quero deixar uma pergunta para vocês que nos assistem. Esta marca, este centro, é o coelho ou é o cordeiro? Amados, qual desses animais representa a Páscoa para nós, crentes em Cristo Jesus, salvos e lavados pelo seu sangue? Amados, em João 1,29 diz assim: no dia seguinte viu João Batista Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, a Páscoa tem um significado, ela tem um centro. Esse centro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus, não é o coelho. Amados, apesar deste ano, não ter sido tanto divulgado o comércio usando o nome da Páscoa para vender ovos e chocolates, a qual nós conhecemos no linguajar popular, o ovo da Páscoa. Amados, a Páscoa não é feita de ovos, de chocolates e de nenhum outro tipo de elemento. A Páscoa, para nós, ela só pode ser representada por uma única forma, através de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi levado em silêncio lá para aquela cruz, aonde ele teve as suas mãos e pés transpassados, aonde o seu sangue foi derramado para a remissão de muitos. Este é o centro, amado, o Cordeiro de Deus. Quando nós olhamos aqui para Êxodo capítulo 12, o sistema de sacrifício estabelecido por Deus do Velho Testamento preparou o terreno para a vinda de Jesus Cristo. Todas as coisas, amados, são a sombra do que havia de acontecer, a qual tudo foi consumada em Cristo Jesus no seu devido tempo. Então não há mais necessidade também de nós retrocedermos e de nós sacrificarmos cordeiro neste dia para aspergir o seu sangue para a remissão dos nossos pecados ou para proteger as nossas vidas. Porque o sangue de Cristo foi derramado uma única só vez e é o suficiente para todo sempre.
Amados, o perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação pelos pecados do seu povo é Jesus Cristo, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 3. Amados, então o centro da Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos anunciar isto ao mundo. Eu e você que conhecemos a Cristo, neste domingo de manhã, a qual não é um domingo diferente dos outros, porque o que Cristo tinha que fazer Ele já fez, mas apenas vem em memória na nossa mente, vem como memorial, nós relembrarmos esse ato tão maravilhoso, a qual é a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o centro, amados, da Páscoa é Jesus, não é coelho, não é ovo de chocolate. O centro da Páscoa é Jesus Cristo. Foi Ele que deu a vida por mim e por você. Foi Ele que deu o direito, através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, para que nós pudéssemos novamente sermos reconciliados com Deus. Então a primeira verdade, amados, é que Jesus, o Cordeiro de Deus, é o centro da Páscoa. A segunda verdade que nós vemos, amados, é que a Páscoa, ela tem um significado, ela traz um sinal, e que ela continua nos dias de hoje, como nós vemos no versículo 22. Então tomai o molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia. O sangue é o sinal da Páscoa, não é chocolate. É o sangue que demonstra a purificação, a força e o poder de Deus, aqui em Êxodo, lá na libertação do povo. Deus institui então a sua primeira Páscoa, dizendo ao povo: olha, vai lá, toma um cordeiro, e nós sabemos qual é a forma desse cordeiro. Ele tem que ser sem mancha, sem mácula, perfeito, primogênito, macho, o melhor que tem. Então é esse cordeiro que teria que ser morto nesse dia, e o seu sangue ficava sobre o batente das portas dos israelitas que estavam lá no Egito. E quando então foi enviado o destruidor sobre o Egito, aqueles que estavam marcados pelo sangue não foram tocados. E a nossa marca de hoje, amados, é o sangue de Cristo, aspergido lá na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós somos tocados, marcados pelo sangue de Cristo, o destruidor não pode mais tocar na nossa vida, amados. Olha que coisa maravilhosa o significado, o sinal da Páscoa, o sangue de Cristo na nossa vida. Amados, Deus mandou que o sangue fosse colocado em toda a porta onde houvesse uma família de judeus. O sangue de Cristo hoje é aspergido sobre todos aqueles que creem em Teu nome, todos aqueles que vivem segundo a Sua palavra, todos aqueles que se tornaram habitação do Espírito Santo de Deus, foi selado com o Seu sangue. E nós nos tornamos a Igreja Universal de Cristo. A marca do sangue do Cordeiro, amados, impediria a atuação do mal naquelas casas, e o sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, a nossa Páscoa, impede hoje o avanço do inimigo sobre a nossa vida, sobre o mal. Porque, amados, aonde o sangue do Cordeiro está, ninguém pode tocar a não ser Ele mesmo. Por isso, amados, confie no Senhor, coloque paz no seu coração. Se você foi lavado pelo sangue de Jesus, você está sobre cuidados das suas mãos. E ninguém pode tocar em você se Ele não o permitir. Ninguém pode chegar na sua vida, porque Ele comprou a você, através do seu sangue aspergido lá na cruz do Calvário. Amados, e de fato, onde estava a marca do sangue, não houve morte nem destruição. Isso está relatado aqui na palavra de Deus.
quando o espírito da morte passava sobre o Egito, quando ele se deparava com o sangue do cordeiro, passado nos batentes das portas, ele voltava para trás. Não é diferente nos dias de hoje, diante desta situação que a morte assola o mundo. Não temas, fique com Deus, creia no Cordeiro de Deus, o sangue dele é o suficiente para guardar a tua vida e a tua casa, porque ele é o dono de tudo isso. Amados, quando nós olhamos para 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo mal. No sangue de Cristo encontramos perdão para os nossos pecados. No sangue de Cristo encontramos poder para a vida eterna. No sangue de Cristo há poder para nós caminharmos no vale da sombra da morte e mal nenhum nos atingir, amados. Essa é a nossa Páscoa, Cristo Jesus, e Ele deixou o seu sangue por sinal disso, para que nós possamos ter paz, para que possamos regozijar no seu nome. Ele diz que Ele não dá a paz que o mundo dá, a paz que Ele nos dá, o mundo jamais pode nos dar. E se você que nos ouve, amados, foi alcançado por este sangue, fique em paz, Jesus cuida de você. E se você também que nos ouve, ainda não fez a decisão por Cristo na sua vida, você pode fazer isto. Você pode, através da sua fé em Cristo, se prostrar diante dEle, confessar os seus pecados e se arrepender. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que crê no seu nome e se arrepende dos seus pecados e é tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, tem o seu nome escrito no livro da vida. Não é necessário mais sacrifício, não é necessário mais matar animais, não é mais necessário fazer qualquer tipo de ritual. Cristo já fez tudo por nós. Por isso Ele é o centro, por isso Ele deixou como sinal o seu sangue. Esta é a segunda verdade. A terceira verdade que nós temos é que a Páscoa, amados, ela foi instituída lá atrás, representada como símbolo através do Cordeiro, para a libertação do povo do Egito, e não continua sendo diferente com a morte e ressurreição de Cristo, a libertação para todo aquele que crê no seu nome. Amados, a celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual. Lá no versículo 41, se vocês olharem, e diz assim: e aconteceu que ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Eles foram libertos, depois de 430 anos de cativeiro, eles foram libertos daquela terra. O Senhor se manifestou a eles, o Senhor rendeu graça, misericórdia, compaixão. Se vocês olharem, Êxodo diz que o Senhor ouviu o clamor do teu povo e os atendeu. Amados, e nós vivemos hoje, nos dias de hoje, que o Senhor também nos ouve. A Páscoa já foi instituída a nós há mais de 2000 anos atrás, através de Cristo Jesus, que entregou a sua vida. O Cordeiro de Deus já deu a sua vida, já aspergiu o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, onde advoga por mim e por você diante do Pai, se nós cremos no seu nome e confessarmos o seu pecado. Amados, outra verdade da Páscoa é a libertação. Páscoa não é comer chocolate. A Páscoa não significa fazer um evento diferente, um almoço diferente, um encontro diferente. Não, nada disso. Páscoa significa libertação. A celebração da Páscoa, amados, se tornou lá para aquele povo anualmente no Egito, mas também continua sendo relembrada por nós até os dias de hoje, também anualmente, no domingo, que representa a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também tivemos o nosso dia de libertação, amados, quando fomos salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado,
como está escrito em João 8,36, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa Páscoa, amados, também é a libertação. A minha Páscoa e a sua Páscoa tem que ter esse significado. Nós relembramos neste domingo o dia que fomos alcançados pela graça, o dia que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, porque a Páscoa significa libertação. Porque se ainda fôssemos presos, se ainda fôssemos cativos, se ainda fôssemos escravos do pecado, como poderíamos nós regozijarmos a libertação se ainda estamos presos? Mas não, nós estamos aqui para celebrar a Páscoa do Senhor, porque nós somos livres, e fomos livres por Jesus, e se fomos livres por Ele, através do seu sangue, verdadeiramente somos livres, amados. A quarta verdade que nós vemos é que ela traz algo muito interessante para nós. Ela traz e nos coloca diante de duas situações: vida e morte. No versículo 23 aqui diz o seguinte: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Mas todos aqueles que não tiver com o sangue, que não estiver marcado, dos primogênitos, todos irão morrer. Amados, a Páscoa traz uma mensagem, não diferente com Jesus. Jesus já fez o que ele tinha que fazer, ele já ofereceu o sacrifício, esta é a verdade. Ele já entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Ele já aspergiu o seu sangue. Agora depende da fé, que também é um dom de Deus, mas para aqueles que crêem. Aqueles que crêem passam da morte para a vida, mas aqueles que não creem em Jesus permanecem mortos em vossos pecados. A Páscoa traz essa mensagem. Nós temos um hino muito conhecido e antigo, que diz assim: meu filho, hoje você tem escolha, vida ou morte. Qual é que você vai escolher? Esta é a mensagem da Páscoa: vida e morte. É morte, aqueles que não se arrependem e permanecem no mau caminho, escolhem a morte. É vida para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus. Assim foi lá no Egito, assim é conosco nos dias de hoje. Aqueles que escolhem viver no pecado e não se arrependem, escolhem a morte. Aqueles que vivem debaixo do sangue de Cristo, foram alcançados para a vida eterna, através do sangue de Jesus Cristo. Esta é a mensagem da Páscoa, amados. Esta é a mensagem que a Páscoa anuncia a cada um de nós. A Páscoa não anuncia comer bacalhau com batata. A Páscoa não anuncia presentear as pessoas com ovos de chocolate. Não é esse o propósito. Não é este o propósito de Deus. Não é esta a mensagem bíblica da Páscoa. A mensagem bíblica da Páscoa é esta: vida e morte, libertação e continuar preso. Amados, em Apocalipse 22:14 diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Feliz é aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Feliz é aquele que lava a sua vida, suas vestes, o seu corpo no sangue do Cordeiro. A estes são assistidos, são direcionados para serem levados pela porta da eternidade. Não há outra forma, amados, de entrarmos no céu, se não for através do nosso Cordeiro Pascal, a qual é Cristo Jesus, o qual é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que você
que nos ouve, que neste momento o acompanha, possa estar debaixo do sangue do Cordeiro, o Jesus, o Cristo, com a garantia da vida eterna, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Amados, esta é a mensagem bíblica da verdadeira Páscoa: vida ou morte. Aonde o sangue de Jesus chega, a vida para a eternidade. Mas aonde não tem o sangue de Cristo, a morte é quem predomina. Amados, a outra verdade que nós temos sobre a Páscoa é um memorial. Este é o propósito. O versículo 14, aqui também de Êxodo capítulo 12, diz o seguinte: e esses dias vos será por memória, e celebrará por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Amados, a Páscoa é um memorial, é uma celebração. Ela não tem poder nenhum de mudar a vida de ninguém. Infelizmente, muitos acham que seja um dia especial, ou que tenha uma força especial. Eu quero colocar aqui que não. A Páscoa é um memorial. E nós a celebramos em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como o povo hebreu, lá atrás, celebravam ano após ano, com o sinal da libertação da escravidão do Egito, eu e você continuaremos celebrando ano após ano a libertação dos nossos pecados que nos levavam para o inferno e que hoje fomos conduzidos pelo sangue de Cristo para a sua maravilhosa luz. Amados, nós não precisamos mais matar cordeiro, pois Cristo, nosso Cordeiro, entregou a sua vida por nós. Ele já foi imolado, amados. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, diz assim, e também em Hebreus 10:10, não precisamos tomar o sangue de um cordeiro e pôr na porta, pois o sangue de Cristo nos salva de uma vez por todas. Não precisamos comemorar a libertação do Egito, mas comemoramos a libertação do império das trevas. Nós não comemoramos a Páscoa judaica, nós comemoramos a Páscoa cristã. Nós não comemos pães asmos, nem bebemos ou comemos ervas amargas. O que nós fazemos nos dias de hoje, amados, é relembrarmos como em memória o que Cristo fez por nós, quando entregou a sua vida, quando foi humilhado, quando foi cuspido, esbofeteado, surrado por amor a nós. Mas como um cordeiro, em silêncio, ele foi levado ao matador. Levou sobre si o meu e o seu pecado. Levou sobre si as minhas e as tuas pisaduras. E em silêncio, aceitou a sua vontade, a sua própria vontade, porque Ele é Deus, a vontade de Deus Pai, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, não pecou, e por esse motivo, a morte não pôde contê-lo. E no domingo pela manhã, nas primeiras horas do dia, Ele foi ressurreto. E por esse motivo nós celebramos este fato único, ímpar na história, a qual o próprio Deus, por amor à humanidade, entregou o seu Filho em nosso lugar. Isto, amados, é a Páscoa. E este é o memorial que nós temos. Em Colossenses capítulo 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Amados, o Cordeiro de Deus, para aqueles que creem no seu nome, Ele nos libertou para todo sempre. Amados, a última verdade que eu quero trazer aqui é que em Jesus
ocorre uma nova Páscoa, diferente do que nós lemos aqui em Êxodo. Em Jesus, amados, porém, agora não se trata apenas de sair de uma situação da escravidão, como eles viviam no Egito, de um trabalho forçado, imposta por um povo opressor. Jesus realiza um feito ainda muito mais extraordinário. A nova Páscoa significa para nós, amados, a passagem da morte para a vida eterna, a partir da sua ressurreição. A nova Páscoa, amados, para que nós possamos entender nos nossos dias, se nós fôssemos relembrar como elementos, a nossa Páscoa poderia ser relembrada como memorial a qual nós temos, que é a ceia do Senhor, que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo instituiu durante aonde ia ser celebrado a Páscoa judaica. Ele pegou um dos pães asmos que tinha ali sobre a mesa e dividiu este pão entre os seus discípulos e disse as seguintes palavras: este é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22, 19 e 20. Jesus instituiu a ceia do Senhor como memorial de celebração. Se existe um memorial físico para nós, e nós podemos relembrar a nossa Páscoa, é a ceia do Senhor. Mas não é ovo de chocolate, não é coelho, não precisamos mais imolar cordeiro, porque Cristo já fez isso por nós. Que você possa neste domingo de manhã engrandecer a esse Jesus, que neste domingo de manhã, junto com a sua família, que você possa relembrar uns com os outros e estampar um sorriso no seu rosto, em relembrar que Jesus já libertou todos aqueles que creem no seu nome, que o Senhor Jesus já passou o sangue dele sobre a vida daqueles que pela fé creram em seu nome, e que todos aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, já passou da morte para a vida, e o destruidor não tem mais poder sobre a vida daqueles que foram lavados pelo seu sangue. Eu quero concluir com um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento de vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Amados, eu quero terminar com esse texto porque estamos vivendo um momento muito parecido com o povo do Egito. Nós não estamos sendo oprimidos por homens, mas o mundo está sendo oprimido por uma doença que tem colocado medo e pavor no coração de toda a sociedade espalhada pelo mundo. Amados, mas diante da palavra de Deus, como o apóstolo de Cristo, Pedro diz assim na sua carta: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, nem ouro e nem prata, que nenhum daqueles que tem o nome escrito no livro da vida foi comprado. Não foi por ouro e por prata que eu e você fomos arrancados do pecado, da nossa maneira vã de viver, mas nós somos comprados pelo sangue puro do Deus soberano e Criador do céu e universo, a qual nós conhecemos, que é Jesus, o Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor. Amados, e este Jesus que deu a vida por mim e por você, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele não há mancha,
não há mácula. E Ele, amados, estava pronto para fazer isso, antes da fundação do mundo. Porém, Ele foi enviado na plenitude dos tempos, por amor a mim e a você. E que por meio de Jesus Cristo, amados, a minha fé e a sua fé não seja abalada. Que possamos sempre relembrar que as suas palavras não vão passar. Neste mundo tudo vai passar, mas a palavra de Cristo sempre vai ser permanente. E Ele disse, quando Ele subiu, em conversa com os seus discípulos, Ele disse, eu estou indo, eu irei preparar lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu não vos tinha dito, mas eu voltarei a buscar cada um de vocês, porque todos aqueles que foram entregues em minha mão, a qual meu Pai me deu, nenhum se perderá. Por isso, amados, que você possa fazer uma autorreflexão nesse domingo de Páscoa. Que você possa olhar para o que Jesus fez por você. Tire todo o pânico do seu coração, toda a tristeza que está ao redor da sua vida. Alegre-se em Jesus. Ele já fez o que tinha que ser feito. Ele é a nossa Páscoa. E se o teu nome está escrito no livro da vida, jamais vai poder ser apagado. E se você partir daqui, se eu partir, ou se algum de nós que cremos em Cristo partirmos, nós iremos para um lugar melhor do que aqui. Porém, amados, enquanto nós vivemos aqui, que possamos anunciar a este mundo essas verdades, que a Páscoa tem como centro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que a Páscoa tem como sinal o sangue de Cristo, que a Páscoa tem como propósito a libertação daqueles que creem em teu nome, que a Páscoa tem uma mensagem, vida ou morte, e que a Páscoa tem um propósito, memória de Jesus Cristo, e que em Jesus ocorreu uma nova Páscoa, que a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, não é coelho, não é ovo ou qualquer uma outra coisa. A verdadeira Páscoa significa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus os abençoe nesta manhã, que a graça e a paz de Cristo estejam presentes no coração de cada um de vocês, que o amor de Deus esteja presente na vida de vocês, na casa e no lar de vocês, e que vocês fiquem confiantes, aonde o sangue do Cordeiro foi passado, o destruidor não toca, a não ser que seja pela permissão de Deus. Acalmem-se, aquietem-se, confiem no Senhor e saibam que Ele é Deus. Amados, nós vamos encerrar neste momento com uma oração, e depois ao término dessa oração nós teremos mais um louvor e em espírito de oração, que você possa ir aonde você está, louvar a Deus com o coração cheio de graça, de amor e de misericórdia. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, eterno e grandioso Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua Palavra. Que os nossos corações sempre estejam voltados, ó Pai, para a Tua Palavra. E que jamais possamos esquecer, ó Pai, que a Páscoa é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que jamais deixemos de anunciar, ó Pai, às gerações vindouras, a qual é a verdadeira Páscoa, qual é o centro, qual é a mensagem, quais são as suas verdades, ó Pai. Nos capacita pelo poder do Teu Santo Espírito para fazermos isso. Nos despede agora debaixo da Tua graça, nos dá um resto de dia, ó Pai, debaixo das Tuas potentes mãos, e que o Teu Espírito nos guarde, nos livre e nos proteja. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vamos ter este louvor e ao término deste louvor nós encerraremos a nossa transmissão nesta manhã. Que Deus os abençoe poderosamente, que o Espírito de Deus
permaneça falando aos vossos corações e logo mais à noite estaremos novamente juntos. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Aqui vivi por ti, sofri desprezo e dor. Eu tudo fiz aqui e pra ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te